Pessoal, já vem o formulário. Seguinte, primeira distribuição que a gente vai ver aí é a distribuição uniforme. Eu coloquei isso aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a distribuição uniforme, porque a média e a variância da distribuição uniforme, eles não dão na prova. Então precisa saber isso aqui. É meio estranho, né? Porque eles dão tudo menos isso. E aí, se cair distribuição uniforme, a gente vai saber de cor essa fórmula da média e da variância da distribuição uniforme. Como é que funciona a distribuição uniforme? Distribuição uniforme é quando a gente tem uma mesma probabilidade dentro de um intervalo, uma mesma probabilidade para qualquer ponto dentro desse intervalo. É uma distribuição contínua, porque vocês podem ver que do A até o B pode assumir qualquer valor, né? Quando assume qualquer valor dentro de um intervalo, é que é uma distribuição contínua. E como é que a gente calcula a probabilidade? A função densidade de probabilidade, essa função aqui dessa reta aqui, é 1 sobre B menos A. A gente pega os extremos, que são inclusive os dois parâmetros da distribuição uniforme, esse A e B, o mínimo e o máximo. E aí, 1 sobre B menos A é a função de distribuição de probabilidade, aquela que descreve as probabilidades. Se eu quiser calcular uma probabilidade, por exemplo, de C até D, como é que fica para calcular essa probabilidade? Vai ficar D menos C sobre B menos A. Então é só a gente pegar, eu quero de C até D, eu vou colocar aqui em cima D menos C e embaixo B menos A. É só a gente imaginar, eu não vou ficar fazendo as demonstrações aqui, mas estudar assim, porque se a gente integrar essa função, é uma constante, né? Então a integral vai ficar 1 sobre B menos A x. E esse x varia de D até C. Então isso vem da integral da função. A gente acha a derivada, a probabilidade pela integral da função, como a gente falou já lá na aula A, né? Então fica assim para achar a probabilidade. Se eu quisesse, por exemplo, de D até o ponto E, que está aqui fora, de D até E, aqui em cima vai ficar só de D até B, porque depois do B não tem nenhum valor de probabilidade. Então ficaria aqui a probabilidade de D até E. Vai ser B menos D. Por quê? Porque para fora do B, além do B, não tem nenhuma probabilidade, né? Sobre B menos A. Certo? Então eu vou fazer um exercício disso. Essas duas primeiras distribuições que a gente vai ver agora, elas não caem muito em prova, justamente porque elas são muito simples. Vocês vão ver que elas são muito simples. Mas vamos ver, vai que, né? O exercício 1 fala assim: suponha que o tempo médio de download de um software específico, utilizando banda larga, varie de 4 a 10 minutos, e que esses tempos estejam distribuídos de maneira uniforme. Então tem algumas formas de você perceber que a distribuição é uniforme. Ou o exercício vai te falar que a distribuição é uniforme, como ele fez aí, e os tempos são distribuídos de maneira uniforme. Pronto, você já sabe que a distribuição é uniforme. Ou ele vai dizer que todos os tempos têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, se ele falar isso, você também sabe que a distribuição é uniforme. Então, se ele falar todos os pontos têm a mesma probabilidade de ocorrência. Ou ainda, se o exercício te der a função densidade de probabilidade, que é esse fzinho de x, igual a uma constante, que não seja variável em relação ao x, né, que seja uma constante, aí você sabe que a distribuição também é uniforme. Certo? Nesse caso, ó, de 4 a 10 minutos. Então, o A é 4 e o B é 10. É o mínimo e o máximo. Se você resolve baixar o software, qual a probabilidade de que o tempo necessário para isso seja, letra A, menor que 5 minutos? Então, a nossa distribuição, ela vai de 4 a 10. Então, menor que 5 é só de 4 até 5. Exatamente em relação ao ponto por fora que eu estava falando aqui para vocês. Então, menor que 5 vai de 4 até 5, porque a distribuição só começa a ter probabilidade no 4, né? Então, de 4 até 5. Aí, como fica, ó? 5 menos 4 sobre máximo menos mínimo. 10 menos 4.
Letra B. Letra B. Está entre 5 e 7 minutos. 5 e 7 minutos estão dentro do intervalo, né, de 4 a 8. Então, ó, está entre 5 e 7 minutos, vai ser 7 menos 5 sobre 10 menos 4. Letra C. Quais são os valores da média de desvio padrão para download do software? Então, eu vou calcular a média de desvio padrão, só vou saber essas fórmulas de cor. E aí, a média é só somar os dois extremos, no caso são 4 e 10, né? O A e o B, e dividir por 2. E a variância é o máximo menos o mínimo ao quadrado sobre 12. O desvio padrão é a raiz da variância, né? Quais são as unidades disso? Ó, esse 4 e 10 está em minutos, né? Então, o x está medido em minutos. Então, a média é minutos. A variância, minutos ao quadrado. E o desvio padrão, minutos. Então, para o desvio padrão e para a média, é a mesma unidade da variável x. E para a variância, é a unidade ao quadrado. Então, o exercício de distribuição uniforme ele é muito fácil. É só fazer isso, não tem erro. A gente precisa identificar que a distribuição é uniforme.